Oi, gente! Vamos falar sobre romances fofinhos e que acontecem em cidade pequena? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês duas obras que fazem parte de uma série, mas elas podem ser lidas de maneira independente, porque cada livro conta a história de um irmão, e são histórias fofinhas, aconchegantes, com reencontros e que acontecem em cidade pequena. Tudo que eu realmente amo. Eu acho que vocês podem gostar também. E para começar, eu vou falar sobre o primeiro livro da série dos irmãos Hartson, que é o livro Me Leva para Casa. E nessa trama nós conhecemos o Gary, que é um cantor super famoso e que está voltando para casa. Após ter passado anos lotando estádios ao redor do mundo, ele está determinado a se reconectar com sua família. Por outro lado, nós conhecemos a Maddie, que é uma personagem que deixou seus sonhos de lado para cuidar da sua mãe, e agora ela trabalha como garçonete na lanchonete local e é irmã da ex-namorada de Gary. E nenhum dos dois esperava que esses sentimentos fossem surgir entre eles. Afinal, como isso poderia acontecer? Mas é impossível lutar contra tudo que vem surgindo e quando toda a trama começa a acontecer. Intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, conhecemos Maddie e Gray, que são de mundos diferentes, onde ele rodou o mundo, fez muito sucesso e ela viveu e cresceu na cidade pequena, mas que eles têm algumas coisas em comum, principalmente o amor pela música. E essa conexão, o romance proibido, fofocas de cidade pequena, alguns conflitos familiares e traumas do passado, era algo que estava me instigando muito a continuar a leitura e entender mais sobre o passado dos personagens e o motivo por trás de tudo que estava sendo revelado. Além disso, não posso deixar de ressaltar que Gary é um personagem muito fofo. Mesmo com toda a sua fama, ele sabe muito bem quem é e o que quer. E Maddie é aquela personagem radiante, sempre positiva e sempre pensando no próximo. A única coisa que eu senti falta nesse livro é que a autora aborda alguns temas do passado de Maddie e alguns dilemas com a sua irmã, mas tudo foi desenrolado rapidamente, assim como eu senti que algumas questões familiares de Gary ficaram um pouco de lado, então isso acabou não me convencendo muito, sabe? Mas exceto isso, Me Leva para Casa foi uma boa leitura. É um livro sem muita profundidade, mas que diverte por conta de alguns acontecimentos e ainda traz aqueles sorrisinhos bobos. É aquela obra perfeita para passar uma tarde de maneira bem descontraída. E aí, eu li o segundo livro, que é Sempre Vou Te Escolher. E nessa história nós conhecemos o Tanner, que ele é o irmão mais novo de Gary, que seguiu a carreira no mundo da tecnologia e após ter conseguido muito dinheiro, ele decidiu vender a sua empresa e retornar para sua cidade natal. Pretende continuar por lá. O que ele não esperava era que Savannah, sua melhor amiga e primeiro amor da época do colégio, também estaria de volta. Savannah, ela trabalha como freelancer e ela está feliz com a carreira que construiu. Porém, após um acontecimento na vida de sua mãe, ela sente que é hora de voltar para casa, mesmo que por alguns meses só para ajudá-la, assim como ela sabe que a sua irmãzinha também precisa dela. O que ela também não esperava era reencontrar o seu primeiro amor. Tanner e Savannah se conheceram no primeiro dia de aula do colégio. Logo, eles se tornaram inseparáveis. Com o tempo, os sentimentos foram ficando mais fortes e eles acabaram juntos. Isso era algo inevitável. Porém, algo aconteceu que ambos saíram de coração partido. E agora, 10 anos depois, os dois estão de volta à cidadezinha e Tanner vai fazer o possível para reconquistar Savannah. Basta saber se ela estará disposta a abrir novamente seu coração. E eu confesso que eu adoro romances de cidade pequena, com reencontros anos depois, amigos que se apaixonam e segundas chances. E esse livro tem exatamente tudo isso. Também intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, a autora trouxe uma história que me cativou bastante, principalmente por apresentar capítulos no passado, fazendo com que eu entendesse um pouquinho mais da trajetória de Tanner e Savannah, assim como explorou muitas questões familiares. Esse foi um ponto que acabou me contando mais do que no primeiro livro. Aqui, a autora trouxe esses dilemas familiares, principalmente de Savannah, em como isso acabou mudando muito a sua vida, em como ela teve que lidar com as consequências das escolhas de outra pessoa. Além disso, esse livro tem um plot que me pegou de surpresa. Apesar de ser uma história que acontece em cidade pequena e tem várias fofocas locais, esse acontecimento não era algo que eu estava esperando. Mas confesso que eu gostei de como aconteceu e isso determinou muitas coisas ao longo dos últimos capítulos. Então, pra mim, Tanner e Savannah são aqueles personagens que mereciam essa segunda chance. Personagens que fizeram algo que acabou partindo seus corações, mas que agora, anos depois, mais velhos, souberam como lidar com as questões e estavam dispostos a amar novamente. Sempre Vou Te Escolher é uma história fofinha, que deixa alguns sorrisinhos bobos, tem algumas cenas mais quentes, mas que mostra que é possível perdoar, que é possível recomeçar nossa vida e dar uma nova chance para o amor.
Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 2 livros da série. Como eu falei, é uma série que vai contar a história de cada um dos irmãos. Se eu não estou enganada, são 4 irmãos ou 5, mas até então só temos esses 2 livros publicados aqui no Brasil. Mas são histórias fofinhas que aquecem o coração, deixam sorrisinhos bobos, tudo que a gente ama em histórias clichês, né? Então, se você também gosta de tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que essas obras vão conquistar o seu coração. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários. E ainda não, comente também para eu saber se você ficou com vontade de conhecê-las. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!